Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tudo é Mente. Aqui você encontra conteúdos que te farão crescer tanto na área pessoal quanto profissional. Se você ainda não faz parte do canal, te convido para se inscrever, curtir e compartilhar. Dessa forma, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e compartilha com mais pessoas. Posso contar com você? Então vamos a mais um vídeo de hoje. Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. Aí você pensa, não, mas é só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. O medo é uma semente. Eu vou passar as alegorias para vocês do jeito que eu li e do jeito que eu me libertei de tanta idiotice. O que é o medo? O medo é um paralisante. Alguém esses dias perguntou para mim, mas me prova na Bíblia que o medo é atrativo. Eu provei. Final do livro de Jó está escrito: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então eu vou te passar em vários códigos. O medo, ele atrai. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber, não tem como. Por que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Eu levei 34 anos para descobrir isso. Eu sou estudioso do cérebro, eu levo muito a sério isso. Eu estudo o cérebro exatamente desde 2005. Isso me deu vantagem totalmente desproporcional a qualquer outro ser humano que eu conheço. Eu não paro de estudar desde 2005, só que levou tanto tempo para eu descobrir. Não tem como ter uma vida sem vício. E agora? Por que não tem como viver uma vida sem vício? O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo, é um vício. E aí eu percebi que não tem como viver sem um vício. E se eu estou testando e já comprovei, e já estou testando em novas fases, eu descobri que eu tenho que viver sempre viciado em alguma coisa. E aí o que eu faço? Eu faço uma lista de vícios que eu vou entrar, porque o cérebro, ele tem um problema, isso é físico. Se alguma coisa está parada, ela tende a continuar que jeito? Parado? Se está em movimento, ela tende a continuar o quê? O medo, ele é paralisante. Então, ele é um vício. É um vício que não deixa você fazer nada. O que é um vício? Anota na frente assim, vício é um circuito. Agora eu tenho uma pena. Na verdade eu não tenho pena e nem dó de ninguém, mas é ruim para você. Você ser viciado em beber bebida alcoólica, por exemplo. Não tem dádiva nenhuma nisso. Você ser viciado em fumar, viciado em ver pornografia. O que você ganha com isso? Seja viciado em coisas que você vai ser edificado. Mas uma coisa eu sei. Por que uma pessoa às vezes é muito religiosa, ela fica 30 anos num vício religioso? Porque é vício. Você fala qualquer coisa, ela não aceita nada. É um vício que a cabeça dela entrou e não quer sair. Então o que eu percebi? A gente não vive sem vício. Vício é igual a circuito. Você tira o lado pejorativo da palavra e instala uma coisa que é edificante. Você vai sempre escolher uma coisa nova para você colocar no lugar. Então, por que eu coloquei esse nome anti-medo? Eu coloquei esse nome porque se você instalar um antídoto das coisas que você não quer pegar, você instala. Pablo, e aí, o que você descobriu? Tem 2 medos: o emocional e o físico. O físico, não adianta você querer controlar. Você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal. É uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo, mas na sua alma é um problema seu. É da emoção. Para onde habita a emoção? Na alma. É metafísico. Então se alguém falar para você assim, não compra avião não, porque todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quanto caiu de avião? Quanto sei o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então o medo, você vai anotar a alegoria, o medo é uma semente. Medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que é terra? A terra é a única coisa na terra, na história da criação, que se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra.
Quem que produz todas as coisas? Fala com a boca, igual a escolinha, fala assim, terra. Então tá bom, você veio da terra, volta para a terra, tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais, inclusive. Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher 1000. A pessoa põe um medinho em você assim, ó, você tem que ter estabilidade. Eu lembro de ter essa configuração, uma semente plantada e regada por muitos anos. Tem que ter um bom emprego, ganhar 5.000. O seu ápice de vida ganhar 10.000. 10.000 não dá para pagar nem a... Vou falar isso não. 10.000 não paga nem o tanque da lancha para dar uma volta. Não sei se vocês sabem, quando vocês tiverem uns barcos, 10.000 é para encher o tanque para você andar um dia mesmo, bem andado. Aí a pessoa quer viver uma vida para ganhar esse salário. E eu que ganho menos. Lembra que alguém que é livre nunca está importando se você ganha muito ou pouco. Isso é problema de quem? Seu. Só que essa semente, por muitos anos, você tem que ser estável, você nunca vai alcançar prosperidade. Por quê? Porque cada vez que alguém planta essa semente, um dia, uma semana, um mês, um ano, você colhe milhares. Aí você vira um grande armazém com bilhões de sementes e fica distribuindo para os outros ainda. Resumindo, eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos e elas têm uma função de geração em geração, distribuir medo, porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito, então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então é medo de você tem que ser estável, você não pode falar, você não pode desagradar, você não pode fazer isso, você vai para o inferno, você vai para onde? Na hora que você descobrir esses besterol, tudinho que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim, pode até ter coisa boa, só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora, e eu quero limpar essa terra, eu quero que ela descansa, para depois eu escolher o que eu quero plantar. Então o medo é uma semente, o cérebro é a terra. Pablo, o que é o adubo? Adubo é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada, você vai falar assim, eu vou abrir uma empresa, a pessoa fala assim, você viu, 86% das empresas quebraram nos últimos 3 anos, e por causa da pandemia, 600 mil empresas fecharam em 60 dias, aí você fala, esse aqui é um bem informado, não, essa pessoa é um adubo, para o medo. Então temos sementes disponíveis, as sementes são de graça, temos mentes disponíveis, porque as pessoas não produzem. Eu estou conversando com as pessoas esses dias, não vou falar quem, aí a pessoa só fica contando coisa de notícia para mim, notícia, aí ela olha para mim e fala assim, mas você não sabe? Não, eu não vejo notícia desde 2016, eu vou saber por quê. Aí só alguém aqui no auditório fala assim para mim, mas você é totalmente desinformado, fala, só uma pessoa, por favor. Eu quero saber o que você ganhou com essa informação, a não ser mais medo, a não ser mais semente inútil para plantar para a sua produção não dar em nada. Gostou ou não? O que acontece? Se tem a semente, tem um campo, tem o adubo, tem um agrotóxico. Como é que combate o medo? Anota o agrotóxico. Ação positiva de enfrentamento. Essa é a expressão que você vai lembrar depois de hoje. Ação positiva de enfrentamento. Pablo, eu não dou conta, eu não estou a fim de fazer. Faça assim mesmo, vai fazer. Pablo, eu não quero, faz mesmo assim. Nota a frase assim, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Ponto final. O que você entender sobre plantar e colher, você tem que fazer em tudo na sua vida. Não adianta você achar que é na força. Não é na mente. É sobre isso aqui, A mesma coisa que o medo não é do seu físico, o medo é da sua alma, é da sua mente. Você foi enganado. Você foi enganado por gente que tem tanta semente que elas te afogam com a semente delas. O que é o agrotóxico? Mesmo que você não dá conta, vai lá e faça. Então, se eu tenho semente, tem terra, tem adubo, o que eu preciso? Eu preciso só de um ciclo. Se você é enganado por uma pessoa que você não pode falar, por exemplo, você vai ficar 10, 20, 30 anos sem dar uma palestra, por exemplo. Eu, Pablo, imagino que 100% dos senhores que estão me ouvindo tem que dar palestra. Alguém fala, irmão, não leva jeito. Leva sim. Você ensina seu filho, você ensina seu cônjuge, você ensina seus colaboradores. Irmão, nem tem colaborador, é porque você não sabe ensinar, porque se você tivesse, você ia ter que ensinar. Entende? Você nasceu para isso. Eu não sou criativo. Engraçado, você é filho de um Deus que é criador. Você é imagem e semelhança dele. Como que você nega a criação dele dentro de você? Isso é tudo mentira. É medo que colocaram na sua cabeça.
Você não fala porque você é medroso, você não se expõe porque você é medroso. Tem gente que tem todos os talentos, mas tem vergonha de se expor. Ah, mas eu vou me expor? Vai, a luz tem problema em se expor. Quem não pode se expor é as trevas, porque ela vai ter que apagar, ela vai ter que correr. Pablo, como é que eu trabalho a terra? Eu vou te contar. O seu cérebro deve, desculpa falar sem te conhecer, tá? Mas conhecendo a média do brasileiro, deve ter 99% de espaço vazio aí sem produzir nada. Absolutamente nada. Eu descobri uma forma de você produzir enquanto você dorme. Alguém sabe como é que faz isso? Eu produzo enquanto estou dormindo. Eu produzo enquanto estou meditando, enquanto estou falando. É assustador. Eu já dei diversas aulas, ouvindo outras aulas, enquanto eu estava falando e não repeti o assunto que eu estava ouvindo. Eu descobri que o cérebro é uma potência. Porque se ele é uma potência para ficar parado, imagina ele funcionando. Se você carrega esse tanto de medo, eu sei por que você carrega, porque você nem sabia que era real, mas você fez isso ficar real. É uma fantasia da sua cabeça. Anota aí, precisa instalar novos drives. Porque quando alguém jogar um medo, o que você vai fazer? Você não vai deixar nem cair no campo. Tem uma coisa que você tem que saber, é que você nunca vai impedir um pássaro em toda a sua vida de cagar na sua cabeça. Você não dá conta. Se um pássaro quiser cagar na sua cabeça e ficar obstinado, ele vai cagar 1000 vezes na sua cabeça. A vida inteira. Mas tem uma coisa, você não, de hipótese nenhuma, você tem total gestão de não deixar ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Quando você aceita o medo, você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você fez. Se você tiver uma fazenda de 1000 alqueires, você nunca vai conseguir impedir uma erva daninha de crescer. Mas tem um detalhe, você consegue arrancar uma por uma com a mão. Ah, mas é 1000 alqueires, não tem problema nenhum. Arruma mais gente, trabalha mais tempo, inventa tecnologia, novas técnicas, mas você dá conta de arrancar uma por uma. Mas árvore você não arranca com a mão. Planta você arranca. Então você está aqui de boa com a sua plantação, vem sempre um enviado de alguém jogar erva daninha no meio para confundir. E depois que você vai aceitando, dificilmente você vai querer arrancar uma por uma, você vai ter que esperar a colheita, aí é o problema. Só depois dessa colheita, só de uma temporada é que você vai vencer isso. Alguns de vocês, se não a maioria, tem medo de ficar pobre. Fala a verdade, sim ou não? A pandemia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu perguntar, qual Deus vocês confiam? Essa é uma pergunta dolorida. Aí você pensa, mas eu perdi o emprego. Mas você perdeu a fé? É, mas acabaram com o meu nome na minha cidade. No Brasil tem 5.567 cidades. Foi só na sua? Acabaram comigo na internet. Isso é só passageiro, dura uma semana. Eu já tive um tanto de conflito, tanto de gente me perseguindo. Eu percebi, é só contar no relógio, dá 7 dias, a conversa acaba. Se você é uma pessoa de verdade e planta mais árvores e mais sementes, aquilo vai ficar para trás. Agora, você, quando alguém fala mal de você, te roubaram uma semente, você para de plantar para correr atrás de corvo. Isso é gente medrosa. Gente medrosa não acredita no poder da semente. Ela para de plantar porque alguém roubou. Quando você fica com muito medo, você atrai até os bandidos. Os bandidos estão na rua querendo assaltar alguém. Aí eles ficam morrendo de medo de assaltar. E você está morrendo de medo de ser assaltado, daí vocês encontram. Alguns de vocês acham que tem um bandido em cada esquina com o walkie-talkie na mão, fazendo assim, ó, ele está vindo, pode pegar. De tanto vocês têm medo. Pablo, o que eu faço para acabar com esse medo? Para de ver televisão. Parei de ver televisão tem 8 anos. É o seguinte, depois que eu parei de ver esse negócio, eu parei de ser manipulado, aí o medo vai baixando sozinho, assim, ó. Se você assistir, ler as notícias, você vai ficar o dia inteiro achando que o governo vai cair, que não sei o que, vai fazer não sei o que, o dia inteiro, é todo dia pressão. E você fica ruim, aí você olha para sua empresa, minha empresa vai ser o quê? Meu não sei o quê. É o seguinte, tem um negócio que mata o medo. Ação, fala assim comigo, ação positiva de enfrentamento. Eu te pergunto, quem é você na vida? Alguém que está apanhando e ganhando pelo menos a metade do prêmio ou alguém que já desistiu das coisas? Tem uma coisinha além do medo que é preguiça. Tem a procrastinação, que é a irmãzinha também do medo. Quem já sabe o que tem que ser feito não fica mentindo para si mesmo. Pablo, como que é esse negócio de enfrentar? Eu coloco essa hashtag, escreve assim, ó, hashtag se jogue. Você tem que se jogar naquilo que você acredita.